Mas, Fernanda, queria te ouvir tanto do quanto o modus operandi desses dois ataques despertam esta preocupação na diplomacia profissional, na comunidade internacional, e esta informação que a Mariana Jangiacomo nos trouxe, de já haver uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU, às vésperas da Assembleia Geral da ONU, quando os principais líderes mundiais estarão em Nova York, vão acabar inevitavelmente também tratando desse assunto e da possibilidade dessa tensão tão frequente e num nível tão intenso como a gente tem visto no Oriente Médio, continuar escalando mais e mais. Boa tarde, bem-vinda presencialmente aqui nos estúdios da CNN em São Paulo. Oi, Yuri, Débora, Jussara, um prazer estar aqui com vocês. E acho que a palavra-chave foi a Jussara que trouxe agora, né, nessa introdução que ela fazia, dizendo do fato de que estamos diante do uso de instrumentos civis para a guerra, né? Para fazer dali alvos militares, vamos dizer assim. É interessante, Yuri, citar algumas coisas. Primeiro, para quem não está acompanhando esse caso tão de perto, talvez possa achar estranho, né? Por que alguém ainda tem pager ou por que alguém ainda tem walkie-talkie, né? Eu mesma respondi essa pergunta para várias pessoas desde ontem. E é importante mencionar que diante do mundo interconectado, tecnológico, né? Desse universo de dados que a gente possui, esses instrumentos mais antigos, eles de certa maneira acabam ficando imunes, né, de uma série de intervenções que podem acontecer, captura de informações e etc, né, inclusive de sinais. Então, vários grupos que operam na clandestinidade, eles recorrem a esses equipamentos que já muitas vezes foram equipamentos utilizados em conflitos, né, do passado, e eles, portanto, se aproveitam dessa tecnologia, digamos, mais rudimentar para ficar fora dos radares de controle. Então, em geral, quem possui esses equipamentos nessa região e que usa intensivamente esses equipamentos são esses grupos paramilitares. Então, não é à toa que esses dispositivos tenham sido instalados nesses equipamentos. De fato, é muito provável, e essa é a especulação que tem sido feita nesse momento, que forças de inteligência, possivelmente israelenses, né, tem se citado o Mossad, por exemplo, tenham em algum momento sido capazes de introduzir esses equipamentos explosivos nesses instrumentos que muito possivelmente seriam usados pelos grupos paramilitares ou chamados terroristas, como é o caso do Hezbollah. Do ponto de vista da repercussão, Yuri, acho que são duas camadas importantes que a gente precisa observar e você muito bem traz na sua pergunta. Em primeiro lugar, tem a ver com o fato de que nós estamos, de novo, né, retomando um mecanismo de guerra, e aí entra o que a Jussara falou, do uso de equipamentos civis para fins militares, o que causa uma grande instabilidade e incita uma espécie de terror coletivo, porque afinal de contas, como você bem disse no caso dos carros-bomba, transforma qualquer potencial objeto em uma arma de conflito. E a gente, portanto, pode passar a viver uma realidade em que a gente tem o terror, tem o medo instaurado a todo momento. Em geral, né, é assim que o terrorismo age por baixo das camadas do medo. E o segundo elemento, para concluir, é justamente ligado à ONU, a como os países estão lidando com isso. A ONU deve tratar essa questão do chamado cyberterrorismo e, mais do que isso, a preocupação é a escalada do conflito, porque a gente está falando de grupos que têm ali como principal aliado na região o Irã, e o Irã que é o patrocinador, em alguma medida, né, o fiador dessa estabilidade. Se realmente esse conflito for adiante, a gente tem uma situação bastante mais grave do que nesse momento, envolvendo potências como Irã e Israel, lembrando, duas potências que devem ter, até onde consta, apesar de não oficialmente, capacidade nuclear, Yuri e Débora.